Podpah tá dando strike em quem fala deles. E eu vou falar, tá bom? Que bom que eles estão fazendo isso. Eu acho que tão certo mesmo, porque eu não aguento mais pessoas chamarem os caras de burro. Sim, eles são, que novidade. O cara falou óbvio e quer fingir que isso é um tipo de conteúdo. Que é a diferença de você falar que o Podpah é burro pro Podpah falar pro Verstappen, tamo competindo, tamo competindo. O que que foi? Seu trabalho é falar o óbvio agora, é por isso que estão te pagando? E que ninguém fala do que importa mesmo. Tipo, a vida do tradutor do Podpah. Porque tem um cara que tem que, de alguma forma, converter o que o Igão tá falando a alguma coisa que faça sentido. O maior trabalho desse cara não é traduzir português pra inglês. O maior trabalho dele é traduzir o que um macaco tá falando pra um ser humano entender. E se esse cara consegue traduzir o que o Igão tá falando, eu tenho medo do que ele pode fazer. Larga esse cara num zoológico, ele vira o Dr. Dolittle. O planeta dos macacos vai ser real. E que ninguém fala disso. Imagina você tá lá, você foi contratado pra traduzir frases em português pra frases em inglês. E do nada o Igão solta um tamo competindo, tamo competindo. Se esse cara não se matou quando chegou em casa, ele é um batalhador mesmo. Pensa num cara que precisa desse dinheiro. Enfim, daí isso aconteceu e todo mundo começou a reclamar do Podpah, que eles são burros. Nossa, gente, eles não estudam. Qual que é o seu problema, cara? Você só percebeu isso agora? O que foi? É igual amanhã o Monark falar um absurdo e você entra em choque. Nossa, o Monark falou um absurdo. Sim, era pra você ter percebido isso há 5 anos atrás. Mas pelo visto, só começaram a perceber que o Podpah é burro agora e começaram a fazer vídeos sobre isso. E um deles foi o Serginho. Nossa, gente, o Podpah nem estuda antes. Uau, né, gente? Serginho, Mr. Óbvios. E daí ele tomou uns strike. Outras pessoas tomaram strike, mas quem mais falou disso foi o Serginho. Ele fez um vídeo falando sobre isso. Crítica é uma parada que sempre existiu, seja na internet ou na televisão. Isso aqui é a base do entretenimento mundial. Calma lá também. Não é desse jeito. Pera aí. Falando, ter canal de opinião mexe com a cabeça do cara. Aí cria seu conteúdo. Eu tô criando, mano. Eu tô trabalhando pra um caralho. Muito mais do que vocês, inclusive. Porque eu não tenho equipe por trás. Tudo que eu faço aqui sou eu sozinho. Eu não sei se você se orgulhar de ter um canal de opinião é uma coisa tão boa assim. Igual você se orgulhar de ter feito um aborto. Olha, gente, olha esse feto aqui, ó. Eu que abortei. Ah, meu Deus do céu. Assim, eu só não entendo porque que o cara tá tentando dialogar com o macaco ainda. É pra ter view, né? E também pra ter apoio. Tá certo mesmo, eu que tô errado. Porque assim, o meu ponto era, não é mais, mas o meu ponto era, tem uma lhama cuspindo na sua cara. Por algum motivo você tá dando um papo de 15 minutos e meio do porquê que a lhama não devia tá cuspindo na sua cara. Assim, só pega um guarda-chuva, que tal? Tô gostando bastante dessa cadeira, posso me apoiar aqui minhas costas. Nossa, que tranquilidade, hein? Mas a raiva que eu tenho do Podpah é porque alguns anos atrás, lembra antigamente quando teve a treta do Flow com o Podpah? Naquela época, o Podpah usou como exemplo, não, a gente estuda sim, diz que a gente é melhor que os caras, porque os caras são acomodados. E tamo aí hoje em dia, né, gente? Por quê? Por que o cara, ele fala uma coisa que não é verdade? Por que o cara mente por nada? Assim, o que me deu raiva não foi o Podpah, porque, de novo, a única coisa que uma lhama sabe fazer é cuspir. O que você espera que a lhama vá fazer, hein? O que me incomodou é as pessoas defendendo o Podpah verdadeiramente. Inacreditável uma coisa dessas. Porque assim, em 10 anos que eu tô aqui, sempre teve meio que uma regra silenciosa. Se você faz conteúdo pro YouTube, você não dá strike em outras pessoas que fazem conteúdo pro YouTube. Porque isso prejudica realmente a vida do cara. Ele fica sem postar, ele não consegue ganhar dinheiro direito, ele pode perder o canal. Esse papinho chato, esse papinho de, ai, olha, gente, olha que triste. Meus videozinhos foram apagados. E você não faz isso porque quem faz isso normalmente é empresa multimilionária. Dava strike porque tocou 7 segundos de música no seu vídeo. Mas Sony, eu postei um vídeo de 20 minutos. Você me deu strike por causa de 7 segundos. Eu não mandei você ficar escutando Taylor Swift. Simples assim. Ou no seu... Então, como isso era uma coisa ruim e todo mundo odiava quando isso acontecia, a gente meio que criou uma regra silenciosa de esse cara usou um trecho meu, você conversa, você pede crédito. Ou se você quer que o cara pague, você conversa com o cara e pede pra ele apagar. Você não dá um strike no cara. Isso aconteceu, inclusive, uns anos atrás, quando um cara da agência do Lucas Lira ameaçou dar strike no pisca-pisca de Natal. E adivinha, todo mundo ficou do lado do Orochi, porque isso é uma coisa que você não faz. Você simplesmente não dá strike em outra pessoa por nada, porque você ficou bravinho. Então a minha raiva não é com a lhama que tá cuspindo. A minha raiva é com o criador de conteúdo defendendo a lhama cuspindo. Lhama que usa Juliette. Fala, tamo competindo, tamo competindo. Tipo o Cauê Moura, que fez um vídeo defendendo os amigos dele. Que legal, né, gente? Vamos passar raiva hoje, vamos? E caso você queira apoiar aqui, né, seu pequeno órfão, né? Porque vai que os caras dão strike, vai que os caras processam, né? Você queira apoiar a gente que luta contra as lhamas com Juliette? Então, se você quiser apoiar, você pode apoiar pelo preço de uma coquinha gelada ou escaneando
escaneando o QR Code que tá na tela ou no primeiro comentário fixado. Todas as mensagens mandadas lá serão lidas no podcast de sábado, tá bom? Assim, quer me xingar? Pode me xingar à vontade. Que a gente não é o Podpah pra proibir isso, tá bom? Enfim, vamos ver o videozinho do Cauê Moura. Por favor, Cauê Moura, não seja igual aos seus amiguinhos. Não me dê strike, seja uma boa pessoa. Fala do Podpah, então. Toda vez que a gente fala do Podpah, a galera já acha que eu tô aqui pra ficar lambendo bola dos moleques. Curiosamente é o que vai acontecer, né? Não queria dar spoiler aqui, mas é exatamente o que vai acontecer. Eu vou fazer, vamos fazer um... Isso aqui é uma obra de ficção, como a gente deveria tratar o Podpah. Porra, meu, você vê os caras lá toda hora não sabem falar português, meu. Fui ver a entrevista dele com o cara da Fórmula 1, ele perguntou se o time fica bravo quando quebra o carro. Meu, olha a pergunta que ele faz, meu. Você não precisa fazer isso, pô. Você só precisa concordar que strike é uma coisa errada. Strike é uma coisa que você não faz e ponto. Mas tudo bem, tudo certo. Você quer imitar uma pessoa que teve um AVC? Continua aí. Esse vocabulário aí, mano, que é isso? Os caras não conseguem falar o português claro e certo? Toda hora é um Podpah. E aí, mano, qual é, meu parceiro? Tem a ver o vocabulário. Ninguém nunca reclamou, quer dizer, ninguém é muita gente, né? Também não vou falar desse jeito. Mas a maioria das pessoas que reclamam do jeito que o Podpah fala, não é por causa da gíria. Não quero um professor formado em letras falando português corretamente. Eu só quero que as frases façam sentido. Eu quero que o cara fale uma frase e a próxima frase que ele fale encaixe com a frase anterior. É só isso que eu quero. Eu só quero entender o que o cara tá falando. Mas nem Isso, estuda mano. pra fazer uma entrevista, né? Não faz uma pesquisa, não pergunta, não Que eles têm pesquisa no dinheiro, hein, entrevistado. mano, eles têm dinheiro. O cara mesmo falava antigamente, a gente é melhor que o Flow porque a gente estuda o convidado que a gente traz. Os próprios caras falaram isso. Então, o que tá acontecendo? Por que as pessoas mentem por nada? Não faz exatamente o que eu espero de uma entrevista 100% genérica que eu vi a porra da minha vida inteira. Incrível, porque há 30 segundos atrás o cara falou: eu não tô aqui pra lamber a bola dos meus amigos. Disse ele, com a boca cheia de pentelho já. É bem fácil de explicar. Sou o autor de um vídeo, eu tava em frente à câmera, o Buba editou, eu subi esse vídeo. Ele é minha propriedade intelectual, esse vídeo. Pode ser uma merda, pode ter sido feito com desleixo, você pode não achar engraçado, você pode achar que é um conteúdo zoado. Ele é meu. Se você vai pegar o meu conteúdo pra jogar no seu vídeo, primeira coisa, você não pediu autorização, você já tá no erro, é assim que funciona. Ué, você tem um monte de vídeo reagindo a coach, reagindo a idiota, rindo dos caras, xingando ele. E se esses caras te dessem strike, todo mundo ficaria do seu lado, porque é uma coisa errada, ponto. Porque você não faz esse tipo de coisa, você não ferra o trampo de alguém porque você ficou bravinho. Aí ele me chamou de burro. Que tal você só não ser burro, hein? Que tal? Às vezes funciona, né? Ele falou que o que eu falo não faz sentido. É só fazer sentido, né? Não querendo encher o saco. Isso bate na questão da imagem do programa dos caras, né, mano? Da questão de comercial. Questão comercial. Os caras estão defendendo empresa. Inacreditável isso. Os caras que defendem você falar mal de empresa, porque sim, você tem que ter o direito de rir dos ricos, tá bom? Estão defendendo a empresa da strike. Quem tá reclamando da empresa, dos caras ricos e famosos. Isso é mágico. Isso eu nunca vi na minha vida. Eu tô vendo um unicórnio na minha vida pela primeira vez. Assim, eu não tô falando se é certo ou errado. A minha pergunta é muito simples. Por que as pessoas falam uma coisa e fazem outra? Mas você não acha, gente? Agora chegou num nível que eles têm que pelo menos pesquisar. Mano, cria o seu podcast, pesquisa sobre o seu entrevistado. O problema tá na expectativa das pessoas. Não, mas a pessoa não pode criar expectativa, porque não é nem criar também expectativa. Os caras falavam que faziam isso. Mas o cara não pode criar uma expectativa, quebrar a própria expectativa e depois reclamar por causa disso. Não, você tem que dar strike. Ele tem que perder o canal se ele fizer isso. É por isso, não dá pra levar nada disso daqui a sério. Não dá. A melhor forma de lidar com tudo isso é só ser um palhacinho, né? Tô aqui eu na minha função de patati patatá. Chega disso, tá bom? Chega dessa palhaçada. Não devia dar strike mesmo, mas também, por outro lado, não devia existir canal de opinião. Falei também. Muito triste o Serginho ter tomado strike, mas se não quisesse ficar opinando por aí, não tinha acontecido nada também, tá bom? É isso, eu bati o martelo, eu decretei aqui, porque eu sou juiz, eu decido. Os dois lados estão errados. Logo, o Serginho Faote tem que ir no Podpah agora. Então, muito obrigado por você apoiar o seu palhacinho aqui. Um agradecimento muito especial aos membros do canal. Olha essa rapaziadinha aqui, ó, que adoram patati patatá. Rapaziada aqui que recebe os vídeos adiantados, né? Tem um podcast exclusivo pra membro toda semana. É, eu tô fazendo bom uso com o dinheiro deles. Eu tô... Cachaça e cigarro, é isso que eu tô comprando com o dinheiro dos membros, é. Vou ser honesto aqui também, tá? Obrigado a todos os membros e muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até a próxima, tá bom? E desculpa, Podpah. Por favor, me perdoa. Eu não quis te ofender. Eu só tô tentando surfar no hype de vocês, porque sim, eu tenho inveja de pobre no topo. O Podpah é tão incrível, cara. Eles são tão incríveis. Por que eu não tô lá? Como que o Igão consegue estar lá e eu não?